Olá, bom dia, tudo bem? Essa aula é destinada aos alunos do 8º ano. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 2. Se bem que a gente já viu algumas coisas desse capítulo, mas pelo tempo que estamos parados, eu preferi dar continuidade e na próxima aula a gente trabalha o capítulo 3, tá certo? Nesse capítulo nós vamos trabalhar a Revolução Industrial, deixando claro, gente, que quando a gente fala em revolução, a gente está falando em mudança, transformação. No caso da Revolução Industrial, trata-se de uma mudança no processo produtivo, ou seja, uma mudança na forma de se produzir. Antes a produção ela era manual, era aquela produção fabricada pelos artesãos, né? Eles produziam as mercadorias manualmente e eles participavam de todas as etapas do processo produtivo. Eles faziam o quê? Um exemplo, eles fabricavam sapatos. Então, eles cortavam o couro, eles colavam a sola, eles costuravam, embalavam. Então, no caso, todas as etapas do processo produtivo, quem fazia era o artesão. Também a gente tem a manufatura. A manufatura, gente, também é uma produção manual. As mercadorias, elas são feitas manualmente. Porém, né, eles utilizam máquinas. A gente não pode chamar nem de máquinas, porque não utiliza energia. A energia que ele utiliza é a tração humana, é a força humana. No caso, são máquinas engenhocas que são movimentadas pelas mãos e pelos pés. Não tem outra fonte de energia. Se vocês perguntarem aos avós de vocês, eles vão lembrar que antigamente as máquinas de costura, elas eram movimentadas com pedais e outras máquinas também, né? A gente tem o pilão, que é movimentado pelas mãos. Então, várias pessoas fabricavam seus produtos utilizando as mãos, mas com o auxílio de algumas engenhocas. Aí você tem a manufatura, tem o artesanato, a manufatura, mas todos utilizam a força humana, né? As mãos. E no caso da Revolução Industrial, vai ser justamente quando esse fabrico, quando essa produção, ela passa a ser feita com máquinas movidas por energia, né? A primeira fonte de energia utilizada foi o vapor, tá? A energia vapor. No caso, eles vão utilizar o vapor do carvão, tá certo? No caso, o carvão, tanto o carvão vegetal quanto o carvão mineral, eles são fontes de energia, né? A gente sabe isso. Os trens, os primeiros trens eram chamados de Maria Fumaça porque eles colocavam o carvão lá e saía fumaça, né? Os ferros, os fogões, várias coisas eram movimentadas, eles utilizavam a fonte de energia, o carvão vegetal. E o carvão mineral, que também a gente sabe que é uma fonte de energia que é a energia térmica. Os Estados Unidos utilizam muito essa fonte de energia. Enquanto a gente utiliza a energia das águas, a energia hidrelétrica, os Estados Unidos utilizam a energia térmica. Então, a primeira fonte de energia utilizada para movimentar as máquinas foi a matriz energética, o carvão, tá certo? Então, vejam só. A Revolução Industrial, ela se deu no século XVII, na Inglaterra. Desculpem eu falar dos Estados Unidos, porque eu estava falando dos Estados Unidos antes. Na Inglaterra. E por que aconteceu na Inglaterra? Por que a Inglaterra foi a primeira? Vamos ver quais foram esses fatores, tá certo? Primeiramente, a Inglaterra, ela tinha, né, matéria-prima. O que é que eu precisava? O que é que eu precisava para montar uma indústria? Eu precisava das máquinas, eu precisava da energia. Então, a Inglaterra, ela tinha jazidas de ferro e jazidas de carvão.
ou seja, minas de ferro e minas de carvão. Então, eles já não precisavam comprar de ninguém. Eles tinham ali dentro do seu país, certo? Então, a matéria-prima eles já tinham. Eles tinham também como transportar as mercadorias. Eles tinham fontes, portos naturais para os navios atracarem, pegar e descarregar as mercadorias. E também tinham rios navegáveis, onde as embarcações podiam se locomover, entrar dentro da Inglaterra e escoar essas mercadorias. Então, eu já tinha a fonte de energia, eu já tinha jazidas de ferro, jazidas de carvão, eu já tinha os portos, já tinha os rios navegáveis. E, somando-se a isso, você vai ter também o mercado consumidor. A Inglaterra tinha vários mercados consumidor. Lembrando que nesse período aí, ainda estava no período colonial, e a Inglaterra era uma das metrópoles, um exemplo dos Estados Unidos, né? Então, a Inglaterra ela vai ter as suas colônias como mercado consumidor dos seus produtos. Então, mercado consumidor, pessoas para comprar seus produtos, a Inglaterra tinha várias colônias, né? Vários países, que o Brasil, um exemplo, não era colônia dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas a Inglaterra era a potência econômica, política da época, né? E acabava que impunha alguns pactos com o Brasil para poder emprestar dinheiro. O Brasil devia à Inglaterra. Então, quando eles ofereciam os produtos, o Brasil tinha que comprar. Então, é só um exemplo que eu estou dando dos mercados consumidores que eles tinham, tá certo? E dinheiro também. A Inglaterra era a potência econômica da época, né? Eles estavam vindo de uma dinastia da rainha Elizabeth, né? Que ganhou bastante dinheiro com os corsários, com os piratas, né? Atacando os navios de prata, de ouro da Espanha, e dividindo com a coroa. Esses corsários, eles dividiam com a riqueza com os nobres que financiavam esses ataques. Você vai ter também a Revolução Inglesa, os atos de navegação de Oliver Cromwell, onde os navios só podiam entrar na Inglaterra se fosse inglês. Então, a Inglaterra vai ganhar bastante dinheiro com isso. E sem contar que o governo inglês era a burguesia. Com a Revolução Inglesa, a burguesia assumiu o poder, né? A gente viu isso quando a burguesia colocou lá Guilherme de Orange, o parlamento, né? Que estava no poder. Então, a burguesia queria, né? A burguesia queria mais mercadorias para vender. A burguesia financiou a Revolução Industrial. Então, recapitulando, a Inglaterra foi a pioneira a desenvolver a Revolução Industrial. Por quê? Ela tinha matéria-prima, ela tinha o transporte, ela tinha recursos financeiros, ela tinha mercado consumidor e ela tinha a burguesia, tá certo? Para incentivar. As principais características da Revolução Industrial foi justamente a utilização da matriz energética do vapor, certo? O vapor que era utilizado, o vapor do carvão como fonte de energia, e a produção era a indústria têxtil, tecido, a fabricação de tecido. Eles não produziam outra coisa. O carro-chefe da Revolução Industrial, a maior parte das fábricas eram de indústria têxtil. Eles fabricavam tecidos, tá certo? Utilizaram no primeiro momento a lã, né, das ovelhas, e também utilizaram depois o algodão. Uma coisinha que eu esqueci de dizer para vocês: além de todos esses fatores, a Inglaterra também tinha mão de obra disponível, mão de obra barata e abundante. Era muita gente precisando de emprego, muita gente morando na rua, muita gente precisando trabalhar
e se submeteram às piores condições do trabalho fabril, tá certo? E essas pessoas vieram de onde? Essas pessoas eram camponeses, pequenos proprietários, certo? Que precisaram, ficaram endividados, perderam seus pequenos lotes de terra para os grandes proprietários e foram expulsos de sua terra. Esses proprietários, eles cercaram esses lotes de terra e passaram a criar ovelhas. É o que a gente chama de cercamento, inclusive, que são os cercamentos. Os grandes proprietários conseguiram, né, por meio de empréstimos, recuperar, né, tirar essa terra dos pequenos camponeses e cercaram, passaram a criar ovelhas, porque as ovelhas eram justamente onde eles faziam a tosquia da lã, tiravam a lã para as fábricas, tá certo? Aí, e esses pequenos camponeses, pequenos proprietários, foram para onde? Viraram mão de obra barata e foram ser operários nas fábricas. Gente, as condições de trabalho nas fábricas eram as piores possíveis, certo? As fábricas eram galpões sem ventilação, sem limpeza, sem higiene, completamente insalubre, certo? As condições de trabalho eram desumanas. Eles eram vigiados, deixa me ver, eles utilizavam, eles não tinham trabalho, direito nenhum garantido, direito trabalhista. O salário era bastante baixo. O salário era tão baixo que as famílias se viam obrigadas a colocar as crianças e as mulheres para trabalhar. Todo mundo da família trabalhava para juntar o dinheiro e muitas vezes esse dinheiro não dava. Por quê? Esses camponeses, eles passaram a morar próximo às fábricas, porque eles não tinham de morar. O dono da fábrica construía vilas ali em torno da fábrica e alugava essas moradias. As moradias, o valor era tão caro que muitas famílias acabavam tendo que morar juntas, várias famílias em uma única casa. Era o que a gente chama, na época e hoje se chama de cortiço, tá certo? Então, eles não tinham dinheiro para uma alimentação boa, para uma alimentação saudável. Nas próprias indústrias também tinham barracões onde eles compravam as coisas e quando chegava na época do pagamento, o dinheiro vinha descontado, né? As crianças trabalhavam, muitas vezes sofriam acidentes porque elas eram utilizadas para entrar dentro das máquinas, para consertar as máquinas. Muitas crianças foram mutiladas, perderam parte do corpo, membros, certo? As condições eram desumanas. Eles eram supervisionados o tempo todo, tinha relógio nas paredes, a pressão era muito, muito grande, tá certo? Além de tudo, houve uma divisão das etapas produtivas. Quando você vê no slide, tem aí a rotina do trabalhador, né? Eles tinham a disciplina era muito grande, o ambiente de trabalho era sujo, sem segurança, eles não tinham, a jornada de trabalho era de 12 a 16 horas, gente, hoje a gente trabalha 8 horas, e assim, com descanso, né, com hora de almoço, imagina você trabalhar de 12 a 16 horas, não havia direitos, como eu falei, os salários eram baixos, as moradias, era muita doença, as condições eram horríveis, certo? Horríveis mesmo. Aí é nesse contexto, né, que vão surgir as revoluções sociais, que vão surgir as ideias marxistas. Karl Marx vai aconselhar os operários a lutar por seus direitos, a tomar o poder, a revolucionar. Surgiu os comunistas, os socialistas, os anarquistas, tá certo? Você vai ter aí só tô dando uma olhadinha aqui no slide pra gente finalizar, tá bom? Quando
Uma das grandes mudanças, né, que eu falei para vocês, no artesanato, o artesão, ele participava de todo o processo produtivo, né? Ele cortava, ele colava, ele costurava. Na indústria, né? Na maquinofatura, que é o nome, a gente tem artesanato, manufatura e maquinofatura. Na maquinofatura, vai haver uma divisão das etapas do processo produtivo. Então, um corta, o outro costura, o outro cola, o outro embala, entendeu? É dessa forma que acontece. Porque o operário, o trabalhador, ele desconhece todas as etapas. Ele é especialista, ele só sabe fazer a sua função. Isso é uma estratégia para que o trabalhador ele não saiba o que está produzindo e não saiba o valor do seu trabalho, quanto ele merece receber. Porque se ele sabe o que ele está produzindo, ele vai saber que aquilo ali tem um valor alto e ele merecia ganhar mais por estar produzindo aquilo. Então, tem até uma charge no slide que exemplifica isso, tá certo? Aí vocês vão lá conferir. Gente, como já é de costume, né? Vamos voltar à nossa rotina. Capítulo dado, questões respondidas. Então, vão lá para o capítulo 2 do livro, responder todas as questões. Quando a gente voltar na próxima aula de história, eu vou selecionar algumas dessas questões e vou corrigir com vocês, tá certo? Vou mandar o slide com essas correções e vou trabalhar o terceiro capítulo de história, tá bem? Se organizem, façam um horáriozinho a partir de segunda-feira, né? Para vocês terem um tempo para fazer suas atividades, para assistir às aulas e a gente dar continuidade. Até que a gente possa estar junto novamente. Juntos nós estamos, né? Estamos espalhados, mas juntos, tá certo? Abraço forte.